Há momentos em que o coração se curva diante da grandeza de Deus e reconhece, não há como discutir com o Criador. Neste capítulo, Jó fala sobre a justiça divina e a fragilidade humana. Ele entende que Deus é poderoso demais para ser questionado, mas ainda assim clama, porque só quem conhece a dor entende o valor de ser ouvido. Fique comigo até o fim e veja como, mesmo sem respostas, Jó descobre algo maior. O poder de continuar confiando em um Deus que parece distante, mas nunca deixa de estar presente. A impossibilidade de discutir com Deus. Jó respirou fundo, sentindo a dor aguda em suas costelas. Cada inspiração era uma agonia, mas ele precisava falar. As palavras de Bildade haviam acendido algo dentro dele. Não raiva exatamente, mas uma determinação sombria de expor a inadequação da teologia simplista de seus amigos. De fato, sei que isso é verdade, começou Jó, sua voz carregada de ironia amarga. Mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Ele estava concordando com Bildade, mas apenas superficialmente. Sim, Deus não rejeita o irrepreensível. Mas e aqui estava o problema impossível. Como alguém poderia provar sua inocência diante de um Deus onisciente e onipotente? Ainda que alguém desejasse disputar com ele, continuou Jó, não poderia responder-lhe uma vez em 1000. Era uma proporção esmagadora. 1000 perguntas de Deus e o ser humano incapaz de responder sequer uma. O desequilíbrio de poder era absoluto, tornando qualquer noção de julgamento justo absurda. Jó se inclinou para a frente e sua voz assumiu um tom de admiração reverente, misturada com medo. Sua sabedoria é profunda, seu poder é vasto. Quem o resistiu e permaneceu ileso? Então ele começou a descrever o poder de Deus de uma maneira que fez até mesmo seus 3 amigos se calarem em admiração. Ele move as montanhas sem que elas saibam e as derruba em sua ira. Ele sacode a terra de seu lugar e faz tremer suas colunas. A imagem era de terremotos, de catástrofes geológicas que redesenhavam a própria face da terra. Montanhas, símbolos de permanência e estabilidade, eram apenas brinquedos nas mãos de Deus, movidos sem esforço, destruídos em sua ira. Ele fala ao sol e ele não brilha, continuou Jó, sua voz crescendo em intensidade. Ele sela as estrelas. Somente ele estende os céus e pisa sobre as ondas do mar. Jó estava pintando um retrato de Deus como o criador e controlador absoluto do cosmos. O sol obedecia suas ordens. As estrelas eram suas para selar ou revelar. Os próprios céus eram sua tenda. E o mar tempestuoso, símbolo do caos primordial, era apenas um tapete sob seus pés. Ele é o criador do urso, de Órion, das Pleiades e das constelações do sul, disse Jó, apontando para o céu. Mesmo de dia, eles sabiam que essas constelações estavam lá, marcando as estações, guiando os viajantes. Ele faz maravilhas insondáveis, prodígios sem número. Então, Jó chegou ao coração de seu dilema. Quando ele passa por mim, não posso vê-lo. Quando ele passa, não o percebo. Aqui estava o problema terrível. Deus era tão além da percepção humana, tão transcendente, tão outro, que ele poderia estar presente e ainda assim completamente invisível, indetectável, incompreensível. Se ele arrebata algo, quem pode impedi-lo? A voz de Jó tremeu. Quem pode dizer-lhe o que estás fazendo? Era a questão da soberania divina, levada ao seu limite lógico. Se Deus quisesse tomar algo, propriedade, saúde, filhos, quem poderia resistir? Quem teria autoridade para questioná-lo? E se ninguém podia questioná-lo, como isso poderia ser chamado de justiça no sentido humano da palavra? Deus não retém sua ira, continuou Jó, sua imaginação mergulhando na mitologia antiga. Até mesmo os ajudantes de Raabe se curvaram a seus pés.
Raabe era o monstro do caos nas antigas narrativas mitológicas, representando as forças primordiais que se opunham à ordem criada. Mesmo esta criatura poderosa e seus aliados foram subjugados por Deus. Se até os poderes cósmicos não podiam resistir a Deus, que chance tinha um simples mortal? Então Jó voltou ao seu próprio caso específico e sua voz se encheu de desespero. Como então posso responder-lhe? Como posso encontrar palavras para argumentar com ele? Era uma pergunta retórica que expunha o absurdo de sua situação. Bildade havia falado como se Jó simplesmente precisasse apresentar seu caso a Deus, explicar sua inocência. Mas Jó entendia que não havia simplesmente em qualquer interação com o divino. Mesmo que eu fosse inocente, não poderia responder, admitiu Jó. E havia uma derrota terrível nessas palavras. Só poderia implorar misericórdia ao meu juiz. Vejam a crueldade da situação. Mesmo a inocência não era defesa suficiente. O inocente ainda teria que implorar por misericórdia, porque a disparidade de poder era tão grande que a justiça, no sentido comum, não se aplicava. Mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, Jó continuou, explorando todas as possibilidades desesperadamente. Não creio que me daria audiência. Aqui estava uma suspeita sombria, que mesmo se Deus aparecesse, ele não realmente ouviria. Que o encontro seria tão unilateral quanto tudo o mais. Ele me esmaga com uma tempestade. A voz de Jó ficou mais alta, mais acusatória. E multiplica minhas feridas sem causa. A palavra sem causa ecoou no ar. Shanam em hebraico. Gratuitamente, sem razão. Era a mesma palavra que o próprio Satanás havia usado no prólogo da história, sugerindo que Jó servia a Deus sem causa. Agora Jó estava devolvendo a acusação. Deus o feria sem causa. Ele não me deixa recuperar o fôlego. Jó ofegava enquanto falava, mas me enche de amargura. Era literalmente verdade. As feridas em seu peito tornavam cada respiração dolorosa. Mas também era metaforicamente verdadeiro. Deus não lhe dava nenhum momento de paz, nem um segundo para recuperar sua compostura antes da próxima onda de sofrimento. Se é uma questão de força, disse Jó, voltando ao seu argumento, ele é poderoso. E se é questão de justiça, quem o chamará para prestar contas? Era o dilema clássico, poder sem prestação de contas, força sem limites. Como isso poderia ser justiça? Então Jó articulou algo verdadeiramente radical. Mesmo que eu fosse inocente, minha boca me condenaria. Mesmo que eu fosse irrepreensível, ele me provaria culpado. Esta foi uma declaração chocante. Jó estava dizendo que no tipo de julgamento que Deus conduziria, a inocência real não importava. O resultado estava predeterminado, não pela culpa ou inocência, mas pelo simples fato da disparidade de poder entre o acusador e o acusado. Embora eu seja irrepreensível, Jó declarou, e havia desafio em sua voz agora, não me importo comigo mesmo, desprezo minha própria vida. Era uma declaração de liberdade terrível. Se ele ia ser condenado de qualquer maneira, se sua inocência não fazia diferença, então ele poderia ao menos falar livremente, sem se preocupar em se proteger. E então, Jó disse algo que fez seus 3 amigos se enrijecerem de choque. É tudo a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto o irrepreensível quanto o ímpio. Era heresia pura, do ponto de vista de seus amigos. Jó estava contradizendo diretamente a teologia de retribuição que eles haviam articulado. Ele estava dizendo que o sistema moral do universo não funcionava da maneira que eles pensavam, que ser bom não garantia proteção, que ser ímpio não garantia punição, que Deus destruía indiscriminadamente. Quando um flagelo traz morte súbita, Jó continuou, sua voz cheia de amargura, ele zomba do desespero do inocente. Era uma acusação chocante,
Não apenas Deus não protegia o inocente, mas ele ativamente zombava de seu sofrimento, ria de seu desespero. Quando uma terra cai nas mãos dos ímpios, disse Jó, olhando ao redor, como se visse todo o mundo corrupto, ele cobre os rostos de seus juízes. Se não é ele, então quem é? Jó estava apontando para a injustiça sistêmica no mundo. Tiranos governavam, juízes eram corrompidos, o ímpio prosperava. E se Deus estava no controle, como seus amigos insistiam, então Deus era, em última análise, responsável por essa injustiça. Então, a voz de Jó ficou mais suave, mais reflexiva, quase triste. Meus dias são mais rápidos que um corredor. Fogem sem ver felicidade. Deslizam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre a presa. Era uma série de imagens de velocidade e finalidade. A vida passava rápido demais, terminava rápido demais e não havia felicidade nela. Apenas a rápida aproximação do fim. Se eu disser, vou esquecer minha queixa, mudarei minha expressão e sorrirei, disse Jó, explorando outra possibilidade. Ainda temo todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente. Mesmo se ele tentasse se conformar, fingir estar bem, adotar uma atitude positiva, como seus amigos provavelmente queriam que ele fizesse, isso não mudaria nada. Deus já havia decidido sua culpa, aparentemente. Já que estou condenado, Jó disse com uma risada amarga, por que me esforçar em vão? Mesmo que eu me lavasse com neve e limpasse minhas mãos com potassa, ainda assim me mergulharias na lama e até minhas vestes me abominariam. Era uma imagem poderosa e repulsiva. Não importava o quão completamente Jó se purificasse, Deus o jogaria na imundície. Até suas próprias roupas, uma extensão de si mesmo, o considerariam nojento. Então Jó chegou ao cerne de sua frustração. Ele não é um simples mortal como eu, para que eu lhe responda, para que nos confrontemos no tribunal. Aqui estava o problema fundamental. Num sistema de justiça humano, há certa igualdade entre acusador e acusado. Ambos são humanos, ambos estão sujeitos às mesmas leis. Mas como você tem um julgamento justo entre Deus e homem? Se ao menos houvesse alguém para mediar entre nós, disse Jó, e sua voz quebrou com anseio. Alguém para estabelecer paz entre nós. Era um grito profético. Jó estava ansiando por um mediador, alguém que pudesse ficar entre Deus e humanidade, alguém que pudesse traduzir a linguagem de um para o outro, alguém que pudesse tornar possível a verdadeira comunicação e reconciliação. Alguém para remover a vara de Deus de mim, continuou Jó, para que seu terror não mais me espante. A vara era um símbolo de punição. Jó queria que alguém atirasse, que parasse a punição, que criasse espaço para diálogo real, em vez de apenas condenação unilateral. Então eu falaria sem temê-lo, disse Jó longamente, mas como estão as coisas comigo, não posso. E assim terminou o discurso de Jó neste capítulo, com um anseio inexprimível por algo que não existia. Um mediador, um árbitro, alguém que pudesse tornar possível a justiça verdadeira entre Deus e o homem. O silêncio que se seguiu foi pesado. Jó havia levado a lógica de seus amigos ao seu fim e mostrado sua inadequação. Se Deus é todo-poderoso e o homem é impotente, se Deus está além de questionamento e o homem não tem voz, então a palavra justiça perde seu significado. Torna-se apenas outro nome para poder arbitrário. Elifaz, Bildade e Zofar olhavam para Jó com expressões mistas de horror e indignação. Ele havia cruzado todas as linhas, questionado todos os pressupostos, mas nenhum deles tinha uma resposta imediata, porque no fundo, muito no fundo, havia a suspeita incômoda de que Jó poderia estar certo. Jó percebe que Deus é infinito e o homem limitado. Ele entende que não há como justificar-se diante do Todo-Poderoso, mas mesmo assim fala com ele, porque a verdadeira fé não se cala diante do mistério.
Ela continua orando. Se esta palavra tocou o seu coração, lembre-se, Deus não exige que você entenda tudo, apenas que confie nele. Curta, inscreva-se e compartilhe esta mensagem, porque mesmo quando o céu parece silencioso, Deus ainda ouve cada palavra do seu coração.